Traficante também é vítima do usuário. Foi isso que o presidente Lula disse há poucos dias. E a internet explodiu. Absurdo, passou os limites, defendendo o criminoso agora. Olha, eu entendo a revolta. De verdade, à primeira vista, essa frase é mesmo problemática, mas e se eu te dissesse que existe uma camada nessa história que quase ninguém percebeu? Uma análise que muda completamente o debate. Nos próximos minutos vou te mostrar 3 níveis de interpretação dessa frase. E garanto, no final você vai entender o tráfico de drogas no Brasil de um jeito que nunca entendeu antes. Fica comigo até o final porque a terceira camada é a que mais importa. Vamos começar pelo óbvio, porque ele precisa ser dito. A frase "o traficante é vítima do usuário", tomada ao pé da letra, é indefensável. E não estou sendo politicamente correto aqui. É questão de lógica e de moral. Por quê? Primeiro, o traficante faz uma escolha consciente. Ele decide entrar no tráfico, continuar no tráfico e lucrar com isso. É uma atividade ilegal, violenta, que destrói famílias e comunidades inteiras. Segundo o usuário, mesmo em situação de dependência, não obriga ninguém a vender droga. Ninguém coloca uma arma na cabeça do traficante e diz: você tem que me vender isso. Terceiro, o traficante não é um cara vendendo uma substância, uma cadeia hierárquica de violência. Tem um gerente, tem o dono da boca, tem uma facção, tem um fornecedor internacional. É um sistema de exploração e morte. Chamar o traficante de vítima do usuário ignora completamente essa estrutura. Ignora as crianças recrutadas à força, ignora os corpos que aparecem em valas, ignora as mães que enterram filhos todo dia. Então, sim, a frase dita assim foi infeliz. Ponto. Mas aqui é onde a coisa fica interessante. Porque existe uma diferença entre analisar uma frase moral e analisar um fenômeno social. E se a gente tirar essa frase do campo do certo e errado e colocar no campo da causa e consequência? O que acontece se perguntarmos por que existe tráfico? Quem alimenta esse sistema? E principalmente, quem mais está sendo destruído por ele? Aí começamos a ver camadas que a indignação rápida das redes sociais não permite enxergar. Vou te mostrar 2 dessas camadas agora. Você tem 15 anos, mora numa favela. Sua mãe trabalha 12 horas por dia como diarista e ainda não fecha o mês. Você estuda numa escola pública sucateada onde a metade dos professores falta. Não tem perspectiva de faculdade, não tem perspectiva de emprego bom. Aí você olha pro lado e vê um cara da sua idade, com tênis da marca, corrente de ouro, moto, dinheiro no bolso, respeito na comunidade. Ele trabalha pro tráfico. Do outro lado, você vê seu primo que fez tudo certo. Terminou o ensino médio, conseguiu um emprego no mercado por salário mínimo e continua pobre. Agora me diz qual é a mensagem que a sociedade está enviando para esse menino de 15 anos. Não estou dizendo que virar traficante é a escolha certa, estou dizendo que a sociedade criou um sistema onde essa escolha parece a única viável. E aqui entra algo que um sociólogo americano chamado Robert Merton descobriu há décadas. A sociedade moderna, principalmente a brasileira, vende um sonho: dinheiro, sucesso, consumo, respeito. Liga a TV, é propaganda de carro, de celular, de roupa de marca. Abre o Instagram, todo mundo ostentando. Mas a mesma sociedade que vende esse sonho não oferece os meios legítimos para todo mundo alcançá-lo. Não tem educação de qualidade para todos. Não tem emprego digno para todos. Não tem oportunidade real para todos. Então, o que acontece? As pessoas buscam um jeitinho. O tráfico é o jeitinho mais rápido, mais lucrativo e mais perigoso que existe. Olha esse número. O Brasil tem cerca de 60% de presos por tráfico e que são jovens negros da periferia, muitos com menos de 25 anos. A maioria não é o chefão, são os bucha de canhão, os entregadores, os olheiros. Esses caras são responsáveis pelos seus atos, sim, mas eles também não são produto de uma sociedade que os abandonou. Quem criou um mercado de drogas gigantesco, mas não ofereceu alternativa de vida? Aqui está o ponto. O usuário não é o vilão, mas a demanda que ele representa cria o mercado. E o mercado recruta, explora e mata os mais vulneráveis. É como um moedor de carne social. Você coloca pobreza, falta de oportunidade e demanda por drogas de um lado e do outro saem corpos de jovens presos, mortos ou viciados. Nesse sentido limitado e específico, muitos traficantes são vítimas, não do usuário.
individual, mas de um sistema maior que os devora. Agora vem a parte que quase ninguém fala, mas que é a mais importante para entender o Brasil, que vai uma afirmação polêmica. O problema do Brasil não é a droga. A droga é apenas o sintoma mais visível de problemas muito maiores. Deixa eu te explicar. Vou te fazer uma pergunta. Por que o tráfico de drogas no Brasil funciona melhor que o Estado? Não é piada, não é exagero. Em muitas comunidades brasileiras, o tráfico oferece emprego ilegal, mas oferece ordem social distorcida, mas oferece resolução de conflitos, por mais brutal que seja, e até assistência social em alguns casos. Enquanto isso, o Estado oferece um sistema prisional falho e a justiça acaba gerando impunidade. Escola pública sucateada, onde o professor ganha uma miséria. Hospital que não tem remédio, não tem médico. Transporte público caindo aos pedaços, promessas eleitorais que nunca se cumprem. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o Brasil criou um vácuo de poder, um buraco gigantesco onde o Estado deveria estar presente, mas simplesmente não está. E a natureza não tolera vácuo. Quando o Estado sai, alguém entra. Foi assim que surgiu o que pesquisadores chamam de Estado paralelo. Uma estrutura de poder com suas próprias leis, seu próprio sistema de justiça, sua própria economia, sua própria hierarquia. E aqui vem o ponto que vai te chocar. Esse Estado paralelo está evoluindo. Ele cobra taxa de água, taxa de luz, taxa de gás, taxa para caminhão de entrega entrar na comunidade, taxa para mototáxi trabalhar, taxa para comerciante abrir a porta. O tráfico não é mais só tráfico. Virou um sistema de extorsão completo que explora os mais pobres em tudo. E sabe por que isso é possível? Porque o Estado brasileiro é tão frágil, tão ausente, tão incompetente em áreas inteiras do país que abriu espaço para isso. Mas espera, porque pior. Tem um outro problema gigantesco alimentando isso tudo, a corrupção endêmica brasileira. Não estão falando de um político corrupto aqui ou outro ali, estão falando de um sistema de corrupção que corrói o Brasil de cima a baixo. Verba de educação desviada, verba da saúde desviada, verba de segurança desviada. Dinheiro que deveria construir escola vai para o offshore do político. Dinheiro que deveria equipar a polícia vai para a campanha eleitoral. E o mais perverso, muitas vezes o crime organizado e o poder político estão conectados. Tem político financiado por facção, tem policial na folha de pagamento do tráfico, tem juiz que solta o traficante mediante propina, tem empresário que lava dinheiro do crime. É um sistema onde todo mundo tira um pedaço e quem paga a conta é sempre o mais pobre. E agora vem a cereja do bolo. O problema cultural que ninguém quer admitir, a mentalidade de cada um por si que domina o Brasil. A gente vive numa sociedade onde a política rouba e o eleitor acha normal, porque todos roubam. Empresários sonegam impostos e se vangloria por ser esperto. Classe média usa droga, mas quer que a polícia mate favelado. Todo mundo quer levar vantagem em tudo, o tempo todo. Sabe como a gente chama isso? Lei de Gerson. Vamos levar vantagem em tudo. E quando a sociedade inteira funciona assim, quando todo mundo está só pensando no próprio umbigo, o tecido social se desintegra. Aí você tem corrupção em todos os níveis, porque todo mundo faz. Desigualdade absurda, porque o problema é deles, não o meu. Violência generalizada, porque eu me protejo dando-se o resto. Estado fraco, porque ninguém quer pagar imposto ou cobrar eficiência. Então vamos recapitular essa camada. O tráfico de drogas no Brasil não existe apenas porque tem gente usando droga. Ele existe porque o Estado é ausente, abandonou comunidades inteiras. 2. As instituições são fracas, não conseguem fazer valer a lei. 3. A corrupção é sistêmica, desvia os recursos que resolveriam o problema. 4. A sociedade hipócrita quer solução fácil sem assumir responsabilidade. 5. A cultura individualista, cada um por si, ninguém pensa no coletivo. A droga é só o produto que circula nesse sistema, mas o sistema existiria de qualquer forma. Se amanhã todas as forças sumissem magicamente, o crime organizado continuaria porque ele não vive só de droga. Ele vive do vácuo de poder, da corrupção e da desigualdade. Aqui está a verdade que precisa ser dita. O traficante individual é responsável pelos seus atos? Sim. Ele deve ser punido? Sim. Mas a existência do tráfico, a escala do tráfico, a violência do tráfico, a evolução do tráfico para a extorsão generalizada, isso é culpa de um país inteiro que elegeu corruptos repetidamente, aceitou desigualdade como normal, abandonou a periferia.
Criou uma cultura de cada um por si, e depois finge surpresa quando o crime organizado assume controle. Tudo bem, mas o que a gente faz com essa informação? Porque não adianta só entender o problema, precisamos de saída. Primeiro, parar de fingir que isso é simples. Não é basta aprender mais. Não é basta legalizar tudo. É complexo e soluções complexas exigem nuances. Segundo, atacar as causas, não só os sintomas. Isso significa educação de qualidade como prioridade nacional. Não discurso, mas real. Oportunidade de trabalho digna para a juventude periférica. Tratamento de usuários como questão de saúde pública não criminal. Combate real à corrupção que financia o crime organizado. Terceiro, responsabilidade individual. Se você usa droga, saiba que você faz parte da cadeia. Não estou fazendo um julgamento moral, estou fazendo uma constatação factual. O dinheiro que você paga chega em alguém, e esse alguém pode estar armando uma criança de 12 anos. Olha, eu sei que isso é desconfortável, é mais fácil ver o mundo em preto e branco. O traficante é mau, o usuário é vítima. Mas a realidade não é assim. A realidade é um produto complexo, onde todo mundo tem responsabilidade, inclusive você, inclusive eu. Então, voltando à frase do Lula, o traficante também é vítima do usuário. O errado, como a análise social, tem um fundo de verdade. O traficante é responsável pelos seus atos sempre, mas ele também pode ser produto de um sistema que criamos coletivamente também. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. E lidar com essa complexidade é o que separa o debate sério de mimimi da internet. No fundo, estamos vendo o resultado da separatividade. A ideia de que o problema do outro não é meu. A hipocrisia política, somada à visão egoísta do indivíduo. E a lei de cada um por si, alimentando a engrenagem do caos. Enquanto continuamos pensando em nós versus eles, meu bolso versus o bem comum, minha segurança versus o problema da periferia, nada vai mudar, porque a separatividade é o combustível do sistema. Agora eu quero saber de você, o problema do tráfico é só de quem vende? Ou todos nós temos um papel nisso?